Caríssimos senhoras, senhores, amigos, boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Com a alegria de sempre, nós vamos dar por iniciado o estudo do Livro dos Espíritos, que é o nosso trabalho das sextas-feiras, a obra básica da doutrina espírita. Editado o livro em 18 de abril, editado e publicado, né? No dia 18 de abril de 1857, em Paris. Nós ficamos por 2 semanas com uma atividade voltada um pouco para a história do Espiritismo, face ao mês de outubro, que é aniversário de Allan Kardec. Nós prestamos um preito de carinho, gratidão a ele. Na última semana, nós trouxemos aqui o Paulo Neto, que fez um estudo muito interessante sobre o Espírito de Verdade. Vocês gostaram? Ah, pois é. Inclusive, esse estudo repercutiu muito na Rede Amiga Espírita, no Movimento Espírita, com muito acesso. E com com reverência do pessoal com relação ao trabalho que ele fez, porque é um trabalho voltado para a pesquisa. Isso é muito importante. E demonstra quanto que a gente, quanto movimento espírita, a gente fala das coisas sem conhecimento de causa. Leu ali um trecho e acha que é o suficiente. E a gente tem que pesquisar. Então, hoje, como foi dito na apresentação da Sony, nós vamos retomar a sequência do estudo, onde nós trabalhamos até a questão de número 13. Então, hoje, vamos trabalhar questão 14 em diante, dentro do tópico panteísmo. Na questão de número 14, Allan Kardec formula assim aos espíritos: Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta: se assim fosse, Deus não existiria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e a outra. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada sabeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas, o que vos será mais útil do que quererdes penetrar o que é impenetrável. É uma questão filosófica. A indagação é natural. E a resposta é extraordinária. Nós vamos ver um pouco mais à frente o que vem a ser essa doutrina, essa teoria panteísta. Mas aqui já dá uma ideia para a gente. Então, a pergunta é se a gente pode entender como Deus ser um ser distinto, resultante. Pede a Cecília para entregar o Igor para mim. Ela entrou lá dentro. Resultante de outras forças. Vocês me desculpem porque eu tive que pedir ali um.
Ou seja, resultante das forças, inteligências que estão no universo reunidas. Isso se a gente poderia entender como Deus. E, na realidade, Kardec, os espíritos estão respondendo a Kardec, que se a gente for pensar que Deus é o resultado, a gente vai estar, na realidade, trocando o efeito pela causa. Porque, na realidade, ele é que é a inteligência suprema. Ele é a causa primária de todas as coisas. Bom, mas aqui, filosoficamente, tem um ensinamento importante que é um princípio doutrinário espírita, que Kardec comenta, por exemplo, no Caráter da Revelação Espírita, no livro A Gênese, que o objetivo da doutrina espírita não é estudar Deus. Não é estudar Deus. E o texto vem dizer que querer estudar Deus, que é infinito, sendo a nossa inteligência finita, seria pretensão. Seria se perder num labirinto. Mas é interessante essa reflexão, porque ela é a base de todas as religiões. Todas as religiões. Porque todas as religiões se fundamentam em questões filosóficas, que chegaram na Terra nos primórdios da civilização. Nos primórdios da civilização. E que, com o passar do tempo, a religião essencial, porque a proposta da religião verdadeira é auxiliar o entendimento da criatura quanto ao Criador. É auxiliar para que o espírito, que somos nós, possamos olhar para os céus, como se Deus estivesse no céu. Mas isso é simbólico. Olhar para o todo e perceber a magnitude do todo. E a pequenez que caracteriza a nossa condição espiritual. Porque nós somos finitos. Nós somos mortais. Melhor, nós somos imortais. Mas o Espírito não é eterno. Eu vou com calma para não confundir. Deus é eterno. O que vem a ser eterno? Eternidade. É que não tem princípio e nem fim. Ok? O Espírito, todos nós, todos os seres da criação, desde o micro, do princípio espiritual, na sua condição mais primária, até o arcanjo, e o arcanjo aqui seria a condição de um espírito puro, elevadíssimo. Todos os seres foram criados por Deus. Mas se a gente parar para refletir que Deus foi criado por alguém, ele deixa de ser Deus. Quer dizer que alguém criou ele. Uma inteligência maior. Então ele perde essa condição de Deus. Mas nós fomos criados. Então significa que nós tivemos um princípio. Mas nós não temos fim. A semelhança do filho com o pai não está na criação do filho. Está na destinação do filho. Perfeição. Então, quando Jesus, que é a referência máxima de evolução que a Terra recebeu, evolução diz assim, ou melhor, Jesus faz uma referência ao Antigo Testamento. Ele repete dizendo, o que está escrito na lei? O que os profetas afirmaram? Vós sois deuses. Portanto, sede perfeitos. Sede perfeitos. Ele até, em outro trecho, ele diz assim, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, a proposta religiosa, filosófica,
na sua essencialidade, quando chegou aqui para a Terra para auxiliar o homem em evolução, e eu posso datar aqui para vocês um período extraordinário, que foi um marco em toda a filosofia da humanidade. Se deu há mais ou menos 5.000 anos. 5.000 anos. 3.000 anos antes de Jesus. E ela foi ofertada pelo próprio Jesus com espíritos que reencarnaram no Egito, vindo de outras esferas mais evoluídas, que vieram auxiliar no progresso da humanidade. E dentro de um agrupamento de milhões de espíritos, um dos que mais se destacavam e deixou um legado extraordinário na Terra, se chamava Hermes. Hermes. Trismegisto, que significa grande 3 vezes. Toda a filosofia espiritual, o pai foi Hermes. Foi Hermes. E a gente estudando Hermes, em paralelo com a doutrina espírita, a Sony ficou assustada quando um livro que ela viu ali. Ela falou assim, mas o que é isso? O que você está lendo? Aí eu falei, só falei assim, pss, 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 deixa quieto aí. Não foi, Sony? Pss, 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 deixa quieto aí. Porque nós temos que estudar. Eu não posso chegar aqui para conversar com você sem fundamentação. Tá certo? Então, quando eu falo de doutrina espírita, e é esse o meu compromisso, a doutrina espírita vai se agigantando cada vez mais quando você percebe que ela realmente é a chave que Jesus ofereceu para a humanidade. Ô, Gislene, vem ficar pertinho aqui da gente. Aqui, ó. Ela é a chave. Não se preocupem, que essa vespa está visitando a gente. Tá? É cigarra. Não se preocupe. Ela está aqui desde cedo e eu estou achando assim, uma maravilha. É um espetáculo. Tá? Então, significa que vocês estão no Brasil, numa terra caliente, aquecida. Pode passar para a Sonia aqui. Então, vou voltar, que senão vocês vão perder a atenção. A doutrina espírita é uma chave, ou seja, ela é uma síntese de todas as filosofias. A doutrina espírita oferece um conteúdo, por exemplo, a revelação, dos fundamentos doutrinários, que é a reencarnação, é uma das chaves mais perfeitas para a gente começar a entender o que vem a ser evolução. Agora, a reencarnação não foi a doutrina espírita que veio inaugurar para o mundo. A reencarnação é um princípio filosófico que Hermes discutia isso há 5.000 anos, lá no Egito. Com a reencarnação, que eu estou trazendo só um ponto, a gente verifica uma série de fatores filosóficos que são intricados, teses que são discutidas na ciência, que muitas vezes não caminham muito por falta do espírito, ou seja, do conhecimento da atuação espiritual em todo o procedimento evolutivo. Então, eu vou caminhando. Então, é natural você indagar, mas tá, alguém vai dizer que Deus é o Criador e tudo bem, é por aí? E amém, e muda de assunto, porque falta elemento? É natural que a gente fique... A sabedoria é o caminho. A sabedoria é o caminho. Por isso é que toda indagação, ela sugere ideias. Ela sugere ideias. E as ideias, na realidade, são, vamos dizer assim, é a materialização do pensamento que é livre. O pensamento é subproduto do que é produzido, que é elaborado no campo mental. Então, quando os espíritos falam assim, olha, não vos preocupeis em estudar Deus, eles estão dizendo mais ou menos assim, falta sentido. Embora seja justo querer descobrir. Não deixe de querer descobrir.
Mas tome cuidado pelos caminhos que você pode percorrer, principalmente os caminhos que distanciam a indagação do ponto nevrálgico que é estabelecido na nossa vida. Qual é o ponto? Estudar o espírito. Embora Deus seja espírito, mas o foco é estudar o espírito, que somos nós. É isso que os espíritos estão dizendo. Porque o fundamental é estudar as nossas necessidades. Estudar a si mesmo. Porque você estudando a si mesmo, você vai percebendo os seus limites. E você vai verificando as suas possibilidades. Esse é o ponto. O limite nos conclama a humildade. Não é verdade? O limite nos conclama a humildade. Mas o limite também define que existe algo além dos limites. Então, por exemplo, no Egito Antigo, a filosofia fundamental, ela, por exemplo, trabalhava um quaternário extraordinário. Eu vou sintetizar dizendo que a sabedoria apresenta a necessidade do saber. O saber é fundamental. Mas antes do saber é necessário calar. Porque para você saber, primeiro você tem que aprender a ouvir. Ok? Saber, calar, é necessário ousar. Porque se você não ousar, você não vence os limites. E depois você vai ser acometido de um fenômeno chamado falar. Então, o falar vem por último. Deu? Cala, porque se você não calar, você não ouve. Calando, você vai, portanto, dimensionar cada vez mais o saber. Aí a gente percebe, por exemplo, você tem um conteúdo para passar para uma pessoa que te faz uma pergunta. Deixa eu ser prático. Aconteceu comigo há pouco tempo agora. Uma pessoa me fez uma pergunta filosófica sobre questões da vida. Aí eu respirei, sempre faço uma prece, como é que eu vou responder? Então tá, vamos começar do simples para o complexo. Aí eu comecei a formar as frases. Aí eu fui caminhando com a pessoa. 3 minutos depois ela me interrompeu para falar uma outra coisa. Mas e isso? Eu não tinha respondido a primeira. Ela já fez a segunda pergunta. Aí eu, educadamente, tentei caminhar com a segunda pergunta. Eu não tinha nem rascunhado o que eu tinha a dizer, ela já fez a terceira pergunta. Aí, por fim, eu disse, você realmente quer saber? Quero, estou muito interessado. Então, aprenda a calar. Olhou para mim, tipo assim, nossa, cara sem educação. Mas eu estava dizendo para ela, não é calar a boca, apacentar, aquietar. Senão você não vai ouvir. E não é ouvir, eu não estava com nenhum interesse de convencer, de passar qualquer conteúdo. Você não vai aprender a ouvir a vida. Entendeu? Então, tem um momento do falar. Não ficou por último? Porque o grande lance, primeiro, é você organizar para falar bem. Aí a gente vai ver na prática que acontece dos discursos sem sentido. Aí eu costumo brincar, até citando o Renato Russo, ele tem uma música que ele diz assim, fala demais por não ter nada a dizer. O Nelson, que é roqueiro, gosta, não é, Nelson? Fala de... Não estou falando do pensamento. Fala demais por não ter nada a dizer. Isso é filosófico. Aí vai até para uma música e faz sucesso. Porque a maioria das pessoas na sociedade são assim, não é verdade? Eu citei o Nelson só porque eu estou vendo ele com a camisa estampada, os 4 garotinhos de Liverpool. John, Paul, Ringo e Josh. Hein? Gosta?
Quem não gosta, né? Tem muita gente que não gosta, mas boa parte que tem bom gosto gosta. Então vamos lá. Posso continuar? Estudar Deus, desafio. Labirinto. Estudar o Espírito, ciência da vida. Ciência da vida. Aí na questão 15, eu tenho mais duas questões. E eu vou pedir a paciência de vocês, porque o objetivo é trabalhar essas três. O que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo, seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade? Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? O prefixo pan aqui é do todo, a definir que somos, resumidamente, somos partes de Deus, somos partículas de Deus. Tanto a matéria, a energia, né, na sua dinâmica, quanto o espírito, somos partes de Deus. É como se cada célula que compõe o nosso corpo, a célula é uma parte do nosso corpo, não é? Ínfima do nosso corpo, não é? É como se nós fôssemos células de um corpo. Esta é a pergunta. Vamos à resposta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer, ao menos, ser uma parte de Deus. Gente, essa resposta aqui dá até uma ideia que os espíritos estavam até meio impacientes. Mas não é não, eles são sábios, são amorosos. A resposta tem que ser bem simples. Isso aqui é uma tola vaidade. O homem não pode se fazer Deus. Então, somos uma parte dele, não é verdade? Olha, estamos assim com ele. Estamos juntinho com ele, não é? Pô, mas isso não é resposta. Uma pergunta tão profunda, os espíritos responderam assim, até tipo assim, na linguagem popular, curto e grosso, não é? Mas eles estão dando um recado, e eu gosto muito de prestar atenção nos recados. Muito nos recados. Mas Kardec, e deveria ser assim que o espírita pesquisador agiria, mas geralmente não é assim. A gente ouve, lê e passa. Kardec não se deu por satisfeito. Ele era um espírito, ele tinha um espírito de ciência. Ele não era um cientista, Kardec era pedagogo. Mas a bagagem espiritual de ser quem ele foi, escolhido a dedo por Jesus para codificar uma doutrina espírita dessa, a voz que clama no deserto, aquele que viria restabelecer as coisas, preparar os caminhos do Senhor, ele não se deu por satisfeito. Não. Essa pergunta é muito simples. Aí ele volta. Agora, quem está com o texto aí, acompanhe. Quem não tiver, lê em casa. Vai a dica. Vocês vão observar que ele vai formular uma pergunta que é 5 vezes maior do que a resposta que os espíritos deram para ele. Então você vê que é um homem, é um filósofo. Aí ele diz assim, vamos ver a pergunta dele. Os que professam essa doutrina pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Então ele faz uma afirmativa filosófica. Essa é uma frase afirmativa, observe. Quem fala isso, os que professam, eles estão pretendendo encontrar nela uma demonstração de alguns atributos de Deus. Ou seja, a resposta que vocês me deram não me deixou satisfeito. Foi muito simplista. Deu aí? Eu estou trazendo para vocês um processo metodológico que foi adotado por ele. Porque Espírito falou, é isso e ponto final? Não. Espera aí, a sua resposta não me satisfez. Até para definir o seguinte, não é arrogância, mas é pontuar. Cada um, como é que fala aí na gíria? Esses ladrilhos aqui, ajuda aqui da fiaca. Cada um no seu quadrado. Então, porque é espírito, não significa que é mais evoluído do que quem está encarnado. Nossa, mas tem isso? Tem. Se aqui não existe hierarquia entre nós, embora no Brasil não se respeite hierarquia,
Coitado dos professores. Os dirigentes, eu nem vou falar deles. Eu vou falar dos sacerdotes que deveriam ser respeitados. Mas são vilipendiados o tempo todo. Classe professoral, que no Japão é a mais enaltecida. Já contei aqui, né? O único indivíduo da sociedade que não tem que reverenciar o imperador, quem é? O professor. Aí um dia perguntaram para o imperador, mas por quê? Porque sem professores não tem imperador. Meu Deus. Pode fechar a reunião? Vamos embora? Vamos escutar Beatles? Vamos fechar a reunião? Porque liquidou a fatura. Sem professor, tá. Então, se entre nós, vamos falar de hierarquia, porque a nossa conotação é espiritual. Não estou aqui discutindo a hierarquia do mundo. Porque a hierarquia do mundo ela pode ser apenas representativa, não significar autoridade. Quem é o chefe hoje da polícia, ele ia ter um cargo político. Não necessariamente ele é o mais competente da polícia, do exército, da aeronáutica. Eu estou pegando no militarismo porque, em tese, é hoje o que mais diz para a gente sobre hierarquia. Deu aí? No que remonta ao espírito, não tem essa que alguém ocupa um cargo político. Não. A hierarquia no mundo espiritual se dá por conquista. Não há privilégios. E é conquista moral. Se é conquista moral, a conquista moral ela se arrima nos planos da sabedoria, do sentimento, e aí vai. Então, os espíritos que se comunicavam com Allan Kardec fizeram com que Allan Kardec, codificando a doutrina espírita, chegasse à seguinte conclusão: que porque é espírito não significa que tenha sabedoria plena. Porque os espíritos são os que viveram na Terra e que desencarnaram. Então, se aqui existe mentes mais abrilhantadas e outras mentes menos abrilhantadas, em todos os sentidos, no mundo espiritual é a mesma coisa. Porque você morreu, serás o mesmo. Não tem jeitinho brasileiro. Agora vamos lançar uma mensagem para os brasileiros. Porque aí fora, lá na Europa, os países mais evoluídos intelectualmente, moralmente falando, não é? Cada coisa no seu devido lugar. Eu vi um depoimento, numa determinada área da sociedade, um depoimento de um líder de uma instituição inglesa. Aí eu vi o comentário de alguém aqui do Brasil falando: essa instituição exige ética, e os ingleses se caracterizam por ética. Lá na Inglaterra existem ingleses que não são éticos, mas a maioria é séria, cumpridoras de deveres, etc. Então, nós temos muito que aprender com os ingleses. Deu aí? Então, voltando. No mundo espiritual, encontraremos, então, os desencarnados que são os encarnados de ontem. Então, aqui, Allan Kardec está dizendo assim: eu não fiquei satisfeito com a resposta de vocês. Então, Allan Kardec está se impondo com autoridade moral. Aí, vamos continuar. Que voltem. Continuando ele, sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não existindo vazio, ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? A pergunta dele já foi a resposta anterior. Eu vou explicar. Aí os espíritos reiteraram dizendo que se deve opor-se a esse raciocínio, a razão. Refletir maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Eu vou passar essa parte. Eu conto com a paciência de vocês, mas eu tenho que ler. Aí o Kardec agora vai comentar.
esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em escala maior o que somos em escala menor. Ora, transformando-se incessantemente a matéria, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem conciliar as propriedades da matéria com a ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado em nosso pensamento. E nenhuma sutileza de sofisma conseguiria resolver o problema. Terminando. Mas de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. Olha o Kardec. O que ele é, a gente não pode arriscar, mas o que ele não pode deixar de ser, isso a gente pode concluir. Ou seja, o sistema acima está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte inteligente do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor, que o concebeu e executou. Ufa! Difícil até acompanhar, né? Árido, muito filosófico, mas esse é Allan Kardec. Observe como que ele constrói o pensamento. Se nós fôssemos partes de Deus, nós não estamos em processo... Vou simplificar, tá? Nós não estamos num processo de mutabilidade? Nós não estamos em processo de transformação? Se somos parte de Deus em vias de transformação, nós poderemos depreender que Deus também está em transformação. Entendeu? Se ele está em transformação, um dos atributos filosóficos que a gente tem procurado entender é exatamente a condição dele de ser imutável. Por que ele é imutável? Porque ele é perfeito. O que é perfeito não está pronto? Podemos pensar assim? Agora, é diferente. Agora eu vou falar doutrinariamente. Porque eu não vou nem falar sobre a matéria ser parte de Deus, porque ele aqui já explicou. Se a matéria é parte de Deus, então Deus é material. Entendeu, Nelson? Ele não é material. Aí poderia até alguém dizer, então Deus é um fruto de uma combinação de energia. É um tipo de matéria? Não. Porque a matéria é um dos elementos do universo que foram criados por Deus. Existem. Simplificar. O que Allan Kardec fez buscando, por exemplo, na própria filosofia de Hermes. Existe fundamentação em tudo, tá, gente? Por isso é que é importante aprofundar e ver todos os ângulos. E Allan Kardec tinha poder de síntese. Então, Allan Kardec apresenta para nós uma trilogia extraordinária, que é a doutrinária. Deus, Criador, o Espírito e a matéria. São os três elementos gerais do universo. Deus, Espírito e matéria. Deus incriado. O Espírito, Filho, criado. A matéria, portanto, criada, porque a matéria é o elemento que o Espírito utiliza para se desenvolver. Matéria é recurso. Matéria não pode ser causa. Matéria é efeito. Causa é o Espírito. Deus Criador. A gente aprende doutrinariamente, doutrina espírita é clara com isso, que o Espírito, que somos nós somos
co-criadores. Portanto, a senhora tem uma capacidade de criar. Todos nós. Só que as nossas criações são ínfimas. Ínfimas. E muitas vezes a gente até se motiva com elas. Deixa marcado. A gente se motiva com as nossas criações, até para dar sentido no próprio processo, na própria desenvoltura espiritual empreendida por nós, a cada momento da nossa vida. Mas eu não quero apertar muito o parafuso, mas eu vou dar uma dica para vocês pensarem no futuro. Que mesmo que a gente julgue estar criando, é criação de Deus. Você acha que você está inventando, mas já existe, em alguma parte. E olha para vocês verem como que nós somos pequenininhos. E os espíritos não ficam revelando isso demais, não, para a gente não desanimar. Aí até a criança sorriu. Porque senão desanima. Fala, mas casamento, então não tem graça, não. Quer ver doutrinariamente? A doutrina espírita nos ensina assim. E é comprovado, tá? Isso não é apenas informação. Até eu vou dar um dado aqui importante para quem está chegando na doutrina espírita. Que quando Kardec codificou a doutrina espírita não veio pronta por parte dos espíritos. Não. Allan Kardec começou a observar o fenômeno mediúnico. Ou seja, ele começou a observar como que os espíritos participam da nossa vida, como que eles se comunicam. Ele era um homem voltado para a filosofia de vida, para a educação. Ele estudava o magnetismo de Franz Anton Mesmer, o pai da escola magnética, que será a sustentação das terapêuticas do grande futuro. É o que acontece aqui na Casa Espírita, tá, gente? Ah, vou tomar um passe. O que é isso? É um passe de escola de samba? Como é que é? Não, passe é um termo adotado, mas é um processo terapêutico de transfusão de energia magnética. Todos nós detemos um quanto dessa energia. A energia magnética está por toda parte. É do fluido cósmico universal. E os espíritos manipulam essa energia magnética, utilizam da nossa energia para cuidar de pessoas necessitadas. Então, o processo do passe é um propósito científico, estudado. Então, Allan Kardec veio dessa escola. Ele só foi descobrir fenômeno mediúnico com mais de 55 anos. E até que ele falou assim, mas tem alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, historicamente, faziam-se reuniões em que havia chamada tipologia. Objetos se moviam, as pessoas faziam correntes, né? Chamadas correntes, impunham as mãos e tal. E aconteciam muitos fenômenos físicos. Isso para Allan Kardec era fichinha, porque ele estudava isso. Não é? Você que estuda, já passou por Charcot? Charcot aprendeu com Franz Mesmer, utilizando as suas terapêuticas nos seus consultórios na área da psicologia, e etc, etc, etc. Não vou entrar no mérito. Mas isso, para eles, era muito tranquilo. Se você é dotado de um tônus magnético um tanto quanto maior do que a normalidade, essa sua energia pode ser utilizada para, por exemplo, pelo seu poder da mente, pela sua concentração, pelo seu exercício, você magnetizar pessoas, você pode hipnotizar pessoas, você pode curar pessoas e N outras coisas. Então, quando lá na França virou uma febre das chamadas mesas girantes, que eram mesinhas com tripé, se colocava um tipo de gráfico de como é que chama? Em um dos seus pés, e as mesas se moviam, e ali traçava sinais, haviam pancadas, faziam-se perguntas, e as respostas vinham através de códigos, tantas batidas, cada batida representava uma letra do alfabeto. Allan Kardec falou assim, eu vou participar de um evento desse? Isso é puro charlatanismo, porque tem alguém ali que tem
o magnetismo, conhece da ciência e está enganando o povo. E eles estão lá achando que está acontecendo algo de fenomenal. Até que os fatos foram levando pessoas sérias a acompanhar esses fenômenos e elas traziam notícia para Kardec. Até que um dos seus amigos, muito sério, o senhor Fortier, disse para ele, olha, professor, além das mesas dançarem, as mesas estão falando. Aí ele disse, mas como assim mesa falar? Para mesa falar, a mesa tem que ter um sistema nervoso, ela tem que ter boca, ela tem que ter inteligência. Pois é, e as mesas estão respondendo perguntas. E ele, o senhor tem que ir comigo, o senhor tem que ir comigo. E ele insistiu, até que um dia, pela seriedade do seu Fortier, ele falou, eu vou ter que ir lá, pelo menos para mim ficar bem com meu amigo. E chegou lá, resumindo a ópera, ele começou a perceber que existia uma inteligência que estava respondendo às perguntas. E aqueles que eram os possíveis magnetistas, os possíveis manipuladores, não tinham a inteligência suficiente para responder perguntas elaboradas que estavam sendo dadas. Aí ele falou assim, mas espera aí, tem alguma coisa aqui que eu vou ter que descobrir. O que ele descobriu? A realidade da comunicação dos espíritos. E a partir daí, olha que beleza que é. A gente tem que conhecer a história do espiritismo para não ir pelas crendices populares. Foi a partir deste movimento que ele começou, nas suas indagações, na sua capacidade crítica, fazer uma avaliação e chegar em conclusões que automaticamente remetiam ele a um desenvolvimento de um tratado filosófico. E, por isso, nós encontramos a doutrina espírita aqui, e que muitos de nós espíritas nem damos o devido valor, porque a gente não estuda com propriedade, com calma, com prudência, o que está nesse conteúdo, que, na realidade, propõe a ciência do bem viver. Porque estudar a doutrina espírita é estudar a si mesmo. Lembram da primeira resposta? Se vocês quiserem ficar estudando Deus, vocês vão se perder. Por que não estudar a vós mesmos? Porque esta é a missão. Porque estudando a nós mesmos, nós vamos como que automaticamente chegando em conclusões mais elaboradas. E automaticamente também sendo guindados a refletir sobre as questões morais. E eu ia dizer que a doutrina espírita nos revela a vida no mundo espiritual. Tudo essa volta para falar só isso. A vida no mundo espiritual. E a vida no mundo espiritual, nos planos organizados, é muito mais evoluída do que a nossa vida aqui na Terra. Então, quando nós estamos nos julgando descobridores de alguma coisa, isso já existe em algum lugar. Por exemplo, aqui não temos aqui a mesa. Eu gosto de fazer essa pergunta em todos os lugares que o assunto surge. Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Podem responder, gente. Vocês estão aqui mesmo? Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Eu acho que a maioria aqui assistiu. Se não assistiu, não se preocupe. Vai passar na sessão da tarde de novo. Telecine, etc. Ou então tem um DVD aí, a gente empresta. Agora, o que é mais importante, vocês já leram o livro Nosso Lar? Vocês veem que a manifestação já não é tão empolgante. Aí eu posso até chegar aqui e ainda perguntar, vocês já estudaram o livro Nosso Lar? Pode ver que o coro vai baixar. Vocês já estudaram o livro Nosso Lar mais de uma vez? Já estudaram em grupo, debatendo as questões? Raros o fazem. A coleção Nosso Lar, que nós temos, no total dos livros de André Luiz, são 14. Mas são 12 obras que falam do mundo espiritual. Desde Nosso Lar até o livro A Vida Continua. Os detalhes das narrativas de André Luiz são brilhantes. Principalmente quando você estuda a Revista Espírita, que são aquelas comunicações dos espíritos dadas para Allan Kardec. Naquela época de Kardec, século XIX, não tinha a desenvoltura que, por exemplo, André Luiz deu.
Porque, inclusive, os termos técnicos, o desenvolvimento tecnológico precisava de caminhar mais. Aonde que eu queria chegar? No livro Nosso Lar, é o primeiro. É o que tem, vamos dizer assim, um conteúdo, ele é um conteúdo, as letras são até maiores, etc., que ele não tem tanto conteúdo quanto, por exemplo, tem o livro Missionários da Luz, que é o terceiro, que é muito mais consistente, porque o Chico também estava em processo de adaptação com o André Luiz, e etc., etc., etc. Mas no livro Nosso Lar, observem alguns detalhes. Por exemplo, o André Luiz falando sobre o aerobus, aquele veículo que transporta os espíritos lá na região, não é? Muito utilizado pelo André Luiz. Vocês observaram o detalhe do André Luiz falando sobre como o aerobus, qual o tipo de energia que move aquele equipamento? A primeira vez que eu estava lendo, eu falei assim, como é que deve ser a crise do petróleo lá no Nosso Lar, né? Como é que funciona? Aí ele diz assim, que o equipamento é movido por energia eletromagnética. Energia eletromagnética. Eu não vou falar dos equipamentos da atualidade, mas a gente pode subentender, pelo que a gente já vê, qual que vai ser a energia que vai locomover, por exemplo, os nossos aviões, né? Os nossos veículos, que podem, em breve, não estarem mais tendo que percorrer essa linha maravilhosa, que é a linha verde, a Cristiano Machado. Né? Eles vão percorrer os espaços. Aí eu fico cá pensando como é que vai ser o sinal de trânsito, lá tudo no ar, né? Já imaginou aquele tanto de carro passando, e etc., etc. Mas isso é tudo para a gente brincar. Mas é energia eletromagnética. Alguns anos à frente, eu vou fazer só esse paralelo para me contextualizar com o trabalho. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele tem um tratado muito interessante, que ele fala sobre a mente. E a mente, o produto da mente, o pensamento, e ele classifica o pensamento como uma energia eletromagnética. Então, o pensamento é energia eletromagnética. Rapidamente, o magnetismo é uma energia estática, certinho? Mas ela tem a sua força, né? Ela tem o seu gênero, suas características. A eletricidade é uma energia dinâmica. Magnetismo estático, eletricidade, energia dinâmica. Isso é para simplificar. Então, essa energia dinâmica, ela percorre espaço e ela, portanto, tem direção. Pode ser empreendido forças para dar uma objetivação para essa energia elétrica, certo? Então, o pensamento é estruturado por uma energia magnética e elétrica. Então, o pensamento como energia, ele é dinâmico e ele tem as suas características. Ele tem o seu gênero. Ele tem força, cor, cheiro. Ele tem qualidade. Ele pode ser um pensamento que constrói, como pode ser um pensamento que destrói. Então, resumindo, a nossa mente é um universo. É um universo. Vocês estão de acordo? É um universo. Por quê? É um universo que está em franco processo de produção. E esse universo, composto de leis, que são determinantes, que são impactantes, e essas leis são gerenciadas por cada um de nós como indivíduos, esse universo se intercambia com outros universos. Nós estamos em intercâmbio com semelhantes, não é isso? Então, nós estamos vivendo um processo de mutação interna dentro de um escalonamento de trocas, de ação e de reação. O seu pensamento produzido por você, ele pode se tornar alimento para quem convive com você. Alimento que constrói, como também pode ser ele produto que corrói, que destrói. Hã? Passa para ela para mim. Abre o microfone.
Fica com ele aí, se alguém pedir. Eu lembrei do Missionários da Luz. No finalzinho do livro, o que me impressionou mais é essa construção do pensamento, que ele fala assim que, tanto para construir para destruir, os benfeitores espirituais, eles vêm para nos auxiliar. Mas ele tem um número de auxílio que a gente faz para percorrer isso, umas 10 vezes. Se você vai fazendo, recalcitrando aquele erro, aí 10 vezes, se não ele não consertar com aqueles pensamentos maléficos que estão prejudicando o seu entorno, ele deixa ele passar mal às vezes, assim, não por assim, castigo, mas para ele aprender na dor. Ele causa alguma coisa no baço, no fígado, aquelas descargas de energia maléfica, para que o organismo dele sinta que ele fala assim, não, já 10 vezes já te ajudei, e agora... Então, assim, é interessante essas interferências também do espírito, né? Sim. Sim. Então, você está trabalhando o universo nosso, que ele tem corpos, e um dos nossos corpos é o corpo físico. O nosso corpo físico é subproduto do nosso corpo espiritual. Olha para você ver como é que o parafuso vai apertando. Então, você tem um corpo mental, que estrutura o seu corpo causal. E esse corpo causal é que é o modelador do seu corpo físico. Então, se a sua mente está em desalinho, desalinhado estará seu corpo causal e automaticamente vai replicar no seu corpo físico. Então, por isso é que o filósofo intuitivamente diz lá atrás, mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Porque o corpo, na realidade, Gislene, os espíritos usam um simbolismo muito interessante, porque o corpo ele é o veículo de manifestação do espírito, quando encarnado. Ok? Então, quando nós... E por isso, mergulhado nesse corpo, porque ele é água, o nosso corpo não é formatado por mais água do que minerais, e etc., então, vamos pensar o seguinte, mergulhar nesse corpo de carne significa fazer uma mutação, viver um processo de transformação psíquica num corpo físico. Ou seja, o corpo físico ele funciona como uma esponja. Eu gosto muito desse símbolo. O corpo físico é uma esponja que vai assimilar todas as mazelas que estão no nosso corpo espiritual. Então, as nossas doenças, está aí o Eustáquio, que é profissional da área da saúde, e com conhecimento doutrinário de muito tempo, sabe do que a gente está falando. Se eu falar qualquer asneira aí, por favor, nos corrija. Mas a necessidade do corpo físico ela é tão intensa para o espírito que a ligação é tão extraordinária que automaticamente o corpo físico absorve as necessidades do espírito. Ele vai é como se nós fôssemos purificando o que está em desalinho no corpo espiritual através do corpo físico. E como é que vai acontecer essa purificação? Na própria desorganização desse corpo físico. Porque esse corpo físico, ele tem um Deus. Ufa. A gente estava falando do Deus lá de fora, né? Lembra? Não pode estudar Deus é se perder. Estudem a vós mesmos, que vocês vão se aproximar. Então, vamos caminhando. Essa estrutura física tem um Deus. Tem um Cristo. Quem que é esse Cristo? Podem falar. Pode falar. Quem que é esse Cristo? Jesus de Nazaré? Não. É um espírito que está reencarnado, que está utilizando esse corpo físico. Olha o que eu vou dizer com todo respeito. Não me enviem para a fogueira, porque eu já estou lá, da Inquisição. Jesus não tem nada com isso. Jesus é o governador espiritual do orbe. O objetivo dele é de nos auxiliar. Mas quem paga a conta da CEMIG lá de sua casa?
Não fala que é o braço, não. É você. Aqui tem que ser você. Que é casal, né? Um paga uma conta, outro paga a outra. Só para brincar com ela. Que ela deu um sorriso assim, ela já lembrou do braço. E ele está ali, ó, e você passa a conta para ele. Jesus vai resolver o seu problema, Gislene? Lá na sua empresa? Não, isso é seu. O aprendizado espiritual não pode ser competência dos espíritos. Ok? Então, quem é o responsável pelo corpo físico? Ou seja, essa estrutura de trilhões de células que estão sob uma responsabilidade de um psiquismo. Esse psiquismo é quem está aqui encarnado. A sua mãe, os nossos pais, nos ofereceram a estrutura. Mas se não houvesse a vinculação do espírito, do psiquismo, do ser que estava no plano espiritual, como é que a gente falava na roça? O menino não ia vingar. O bebê não ia dar jeito. Olha como que é bonito. Aí você faz vamos dizer assim, uma interação com o seu corpo físico, uma encarnação inteira. Esse corpo físico pode assimilar algumas coisas que estão por aqui, não é? Até por fragilidade do psiquismo que está tomando conta dele, e transferir algumas doenças para o corpo perispiritual. Pode. Pode. Por causa do livre-arbítrio do encarnado. Mas é um processo energético tão extraordinário que, quando a gente desencarna, tem até um livro muito interessante, psicografado por João Nunes Maia, titulado pelo Espírito Miramês, Francisco de Assis. Tem algumas coisas ali que a gente tem que filtrar. Mas é tão extraordinário ele narrando quando Francisco de Assis desencarnou. Qual que foi a primeira postura do espírito de Francisco? Abençoar as estruturas moleculares, os princípios inteligentes que fizeram parte da sua estrutura física. Porque cada célula, não é cada, mas um conjunto de células, ele é coordenado por um psiquismo. Então, aqui eu não vou dar números para ninguém sair correndo atrás para ver se me pega na esquina. Porque tem uns críticos de plantão que você fala, ele vai lá, confira aí. E tem que fazer isso mesmo. Mas fica morto na letra. Outro dia eu citei um texto do Evangelho em direito e falei assim, não, Casalberto, mas não é isso, não, é isso aí. Eu falei assim, não, meu amigo, eu estou lá em Sírios, você está discutindo o que os copistas fizeram aqui na Terra, desvincula, aprofunda. Mas voltando. Então, se nós temos aí quantos trilhões de células? Não precisa nem de precisar. Mas não vou te dizer que tem 3 trilhões. Vou chutar, 13. 3 trilhões de células tem 13 ou 3 trilhões de psiquismos. Princípios espirituais em evolução que estão reencarnados naquela célula. Eu não vou dizer isso, tá? Porque André Luiz não dá esse dado com minúcias. E a gente ainda precisa de elementos para entender. Mas não importa. Observe que, por exemplo, que nós temos, a cada minuto, quantas células morrem no nosso corpo físico? Já pararam para pensar nisso? Hã? Quantas células que estão morrendo a cada minuto? Vamos partir do princípio, não estou afirmando. Se cada célula tem um princípio espiritual em evolução, cada célula que morre, esse princípio espiritual está desencarnando. E ele vai reencarnar nas células que estão se multiplicando. Está muito difícil, gente? Está chato o assunto? Deve estar, né? É complexo. Mas precisa observar como é que doutrina espírita você não aprende assim a toque de caixa, como tem muita gente fazendo por aí. O indivíduo tem 3 anos de espiritismo, outro dia falou comigo, mas doutrina espírita eu entendo. Eu falei assim, quando você chegou aqui? Eu falei, tem 3 anos que eu... Como é que é? 3 anos? Meu amigo, eu convivi com pessoas que foram a encarnação inteira estudando espiritismo, desencarnaram, falando que não sabe nada. E você está dizendo que sabe alguma coisa? Aliás, quem fala que sabe, já coloca de escanteio. Mas vamos voltar, estuda. Então, observemos o seguinte. Eustáquio, você me ajuda em nível de ciência. Quando um corpo falece, quando há a morte natural,
O espírito não morre, não, tá, gente? O que morre é o corpo. O quem vai para o plano espiritual. Quando há a morte biológica, o que acontece com a célula? Ela se transforma em... Vamos pensar? E ela morrendo, continua. O que vai acontecer por consequência com a estrutura física? Ela vai o quê? Por que ela se degrada? Passa para ele. Vamos lá, eu quero ouvir o... Porque o espírito partiu. É isso que você está dizendo? Repete para mim que o pessoal de casa não ouviu. Sim. Você perguntou por que ela se degrada, né? E aí eu falei que já vou usar o conhecimento já mais espírito do que científico, né? Se degrada justamente porque já não tem mais um espírito ali, né? Para poder gerenciar aquelas células. Ela perdeu, então, o chefe. Perdeu o chefe. Ela perdeu a mente que organizava toda aquela engrenagem, certo? Sim. Então nós vamos encontrar, então irá deflagrar um processo de destruição, sim, certo? Bactérias, vírus, não é isso? Isso mesmo. E o corpo então vai entrar em decomposição. Tudo isso porque o Cristo que estava ali tomando conta daquela morada partiu. Aqueles princípios espirituais que faziam a composição do corpo físico, eles vão para o plano espiritual. E vão ser reunidos de novo, porque eles não estão ainda em condições de ir para outras moradas. Aí, ao mesmo tempo, em algum lugar do universo, está havendo um processo de troca, um processo de uma sexualidade extraordinária que vai haver uma fertilização. A concepção, um outro espírito estará reencarnando. Ok? A reencarnação, vou repetir, ela se estabelece, o vínculo do espírito na carne estabelece no ato da concepção. Não é no momento em que o feto vai nascer. Deu aí? A ciência, até falar isso no mundo de hoje, com os equipamentos, com os ultrassons, vendo o menininho, né? O menininho, vendo o embrião, o feto se desenvolvendo. É extraordinário, é extraordinário. Só dei esse detalhe só para todo mundo ir para a câmera de ultrassom de algum hospital por aí. A concepção vinculou. O espírito já está ali. A partir do momento que o espírito está ali, vai ser desenvolvido o embrião. Nesse processo que o embrião vai começar, que vai haver a multiplicação celular, princípios espirituais em grupo serão trazidos por técnicos geneticistas. Olha como é que ficou chique, hein? Por técnicos da reencarnação que vão contribuir no desenvolvimento daquele embrião. Você parece que gostaria de falar? Pode falar. Abre o microfone. Para cima. Já está. Na verdade, é justamente isso que eu já estou pensando nisso há muito tempo, você tocou nesse assunto. É interessante que se a gente for pensar, são duas células que se unem e formam um embrião. Certo. E esse embrião, depois ele começa a se proliferar com outras células. E ao mesmo tempo que essas células se proliferam, elas vão se diferenciando. E aí que forma o corpo, forma o coração, cérebro, né? Fígado. Então, sim, cada célula tem uma diferenciação e forma um grupo de células diferenciadas que vão formar cada órgão do corpo.
Sim. Né? Então, aí vem o que você falou, dos espíritos que estão ali em grupo, reunidos. Cada tipo de órgão tem uma vamos dizer assim, uma gerência. Sim. Uma Independente. especificidade. A célula da célula do a célula da sola do pé, ela é menos evoluída do que a célula que compõe o neurônio, não é? Isso é só para brincar com vocês. Pegaram o que o Eustáquio está falando? Diferenciação. Então, as nossas estruturas, elas são muito específicas. Você ia continuar? Não, e só para finalizar, e por isso que no momento do desencarne, às vezes a gente já dá a pessoa como morta, né, na ciência, e a gente percebe que não degradou ainda. Alguns órgãos, às vezes, ainda tem algum princípio vital, a gente percebe isso. A pessoa, na hora que ela não falece de uma vez, né? Às vezes a pessoa tem uma parada cardíaca, você vai lá, reanima, o coração ainda baixa mais um pouquinho, volta, e nesse tempo, se a gente for pensar no desencarne, o espírito está indo embora. Sim. Né? E o processo é gradativo. E dependendo da situação, o espírito pode se manter vinculado ao corpo durante muito tempo, o que pode, inclusive, dificultar, né, até o próprio processo da decomposição. Não vou entrar no mérito, não, porque o assunto abre uma série de questões. A gente gostaria de chegar agora no ponto, depois desse devorteio, né? É assim que fala? Devorteio, para que a gente possa refletir no universo mental. Esse é o objetivo. Então, quando Jesus diz assim, primeiro, no Evangelho de João, no capítulo 14, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Ele está dizendo para nós exatamente sobre a beleza dessa dinâmica. Do espírito que mergulha, que se vincula, que se desvincula, para continuar na sua desenvoltura espiritual. Então, entendendo como que funciona um pouco desse universo mental, porque a sua mente é a base de manifestação do espírito. A mente é atributo do espírito, como o pensamento é atributo da mente. Todas as suas ações, palavras, atitudes, partem da sua mente. É criação, é responsabilidade sua. Agora, essa sua mente, como eu disse anteriormente, ela se intercambia com outras mentes. Então, quando você pensa, você logo existe? Não. Você pensa, você logo opera. E operando, você estará criando painéis. Você vai estar dando vida, formas. E aqueles que sintonizam com a dinâmica dos teus pensamentos irão registrá-los. Então, esse momento aqui, vamos ser práticos. Qual que é o papel nosso? O meu papel aqui é facilitar para que a mensagem seja distribuída. Certo? Só que o meu trabalho aqui é decodificar o que está vindo do plano espiritual. A direção, ela é espiritual, ela não é minha. E com isso eu não estou transferindo a responsabilidade. Eu estou dizendo como que funciona. Embora com a minha parcela de responsabilidade, ou seja, eu tenho que preparar, eu tenho que trazer um material. Mas, por exemplo, tudo que está sendo trabalhado aqui agora não fazia parte do meu planejamento. Ou seja, existe uma adequação ao que vocês precisam. Não, é uma adequação de todos nós ao que a espiritualidade entende ser o melhor. Dentro dos nossos merecimentos, dentro da nossa possibilidade. Mas a gerência, ela é mental. E nós vamos, portanto, intercambiando. E hoje, vocês estão vendo um iPad bonitinho? Gostaram da capa? É da minha filhinha, ela me emprestou.
Ela falou assim, meu filho... Ela falou assim, papai, o iPad é rosa. Eu falei assim, o que tem? Rosa é uma cor tão bonita. Aí o pessoal está morrendo de rir aqui. Porque eu achei uma matéria, foi postada até na Rede Amigo Espírita, uma rede amiga espírita, muito interessante, que tem o seguinte título. Observem bem. Físicos chocam o mundo ao afirmarem que os nossos pensamentos afetam diretamente o mundo físico. Posso 5 minutos usar? Década após década, vários cientistas têm considerado os fatores associados à consciência, percepção, sentimentos, emoções, atenção mental, intenção, etc., como parte fundamental da ciência, que não se pode compreender plenamente ciência, física, especialmente quanto, sem incluir o estudo da consciência. Aí, mais à frente, algumas frases de alguns estudiosos. Max Planck, físico teórico que originou a teoria quântica, que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Física em 1918. Além disso, décadas de pesquisas e experimentos dentro do reino da parapsicologia têm mostrado resultados bizarros, inexplicáveis, mas repetidamente observáveis, indicando grande importância da consciência que nós não costumamos considerar, especialmente quando se trata de ciência. É algo que comumente é esquecido, mas talvez nós devemos prestar mais atenção a isso. Como pensamos, o que pensamos, como nós percebemos e no que acreditamos, parece ter um grande impacto sobre o tipo de existência que criamos para nós mesmos, com uma raça que influencia o tipo de experiência humana que promulga. Isso torna ainda mais importante para nós que nos perguntar, tanto em nível individual e coletivo, quem somos, por que nós pensamos e o que pensamos. Por que fazemos? O que fazemos? E aí a matéria vai sendo desenvolvida e eles estão chegando em algumas conclusões, ou seja, alguns ramos da ciência. Que todos nós somos responsáveis, portanto, por tudo que acontece na nossa vida. Seja no campo íntimo, quanto o que vemos, o que nós estamos percebendo, o que nós estamos fazendo, mas, acima de tudo, a importância da qualidade do nosso pensamento que influencia o mundo de fora. Porque a influência que nós empreendemos do mundo de fora, ela redunda como consequência no nosso mundo íntimo. Seja prático. Se você é uma pessoa positiva, uma pessoa que acredita, que trabalha num processo de sinergia, de integração, de dinâmica, a vida vai favorecer cada vez mais pelo processo de atração, pelo processo magnético, que você tenha oportunidades de continuar sendo dinâmico, eficiente. Se você é uma pessoa negativa, uma pessoa que está sempre reclamando, rebelando contra os acontecimentos, você pode ter certeza que você mesmo está sendo o artífice para que ondas, pensamentos, vibrações desse mesmo teor te alcance, te dificulte, feche portas. Você é uma pessoa solidária? Não tenha dúvida de que a solidariedade vai bater na sua porta. Você é uma pessoa egoísta? O egoísmo vai fechar portas. Então, é muito interessante, eu li só esse trecho, porque, na realidade, eu só queria estar citando essa reportagem, que eu vou dar até a fonte, está num site intitulado Sempre, Questione Sempre, eu sempre questione, e eu fui caminhando aqui com várias matérias, e todas elas remontando alguns experimentos da ciência, que estão chegando numa realidade extraordinária,
que Allan Kardec codificou para nós no século XIX. A realidade da consciência, numa linguagem científica. Para nós, na realidade do espírito. O espírito, que inclusive, tem uma outra que eu achei aqui, que pode se intercambiar com mundos paralelos. Porque existem muitos mundos que nos circundam, mundos percebidos e mundos imperceptíveis. Que nós, portanto, temos uma realidade extrafísica. Então, a ciência, por exemplo, nos fenômenos da pós-morte, ou quase-morte, do indivíduo que entra em coma, não é ressuscitado e vive experiências no mundo espiritual, naquele processo do transe. As experiências hoje são inquestionáveis, porque elas acontecem no mundo inteiro. São centenas e centenas, milhares de casos que os depoimentos são os mesmos. Em meio a religiosos, agnósticos, gnósticos, pessoas simples, pessoas cultas, pessoas pessoas equilibradas psicologicamente, pessoas desequilibradas. Os fenômenos são os mesmos. Então, antes era fruto da imaginação, do efeito químico da anestesia e etc, etc. Hoje já chegaram na conclusão que não. É a realidade da imortalidade da alma. É a realidade do intercâmbio entre os seres. Isso é científico. As almas afins, as almas que estão convivendo aí há tantos anos, sabem, afirmam isso no dia a dia. É incrível. Eu estou aqui pensando, passa um pouquinho, meu marido acerta o que eu estou pensando, e não tinha a mínima possibilidade dele imaginar o que eu estava pensando. Ou a esposa que percebe um acontecimento à distância com o marido. A mãe, quantos depoimentos? Ela é médium. Aí isso é simplismo nosso espírita. Ela é médium. Todos somos médiums. Todos temos capacidade. Todos temos percepções. O que é importante avaliar é a maturidade, é a atenção com o que você está fazendo. É necessário que você treine o seu psiquismo para essa realidade. É tão interessante, mães, depoimentos. Estava lá eu dormindo no meio da madrugada, comecei a ver um ladrão perseguindo o meu filho e ele sendo assaltado. Acordei assustada. Ai, meu Deus, fiz uma prece. Passa um pouco, chega o menino lá de manhã, não, mãe, fui assaltado. Eu tive um sonho, que coincidência, meu filho, mas o importante é que eu orei, o importante é que você está aqui. O importante é que ela orou, o importante é que ela, de uma certa forma, tem mérito. E a proteção do filho aconteceu por uma série de razões, inclusive para dizer para essa mãe sobre a realidade do espírito. O que mais? O que mais? Duvidar da mediunidade no encaminhamento que nós estamos quanto humanidade, hoje caminha para as raias ou do fanatismo religioso, mentes obcecadas por doutrinas, por hipnotismos realizados com maestria, ou como políticos que deveriam entregar os seus cargos pelas incompetências, mas lutam para permanecer, porque o interesse é extraordinário, né? Então, do mesmo jeito, existem pessoas que, para se manterem na posição da indiferença, da criminalidade ou da rebeldia, é só dizer, esse assunto não me interessa. Não, porque também nós temos crianças. Muitas vezes são avós,
são bisavós, mas são crianças espirituais. Aí, cientificamente, eu tenho que dizer, se existe hoje, a ciência trabalha com a inteligência emocional. Antes, ou o indivíduo era inteligente ou ele era burro. Não era assim na escola? No meu tempo era. Não, mas você é burro. Lembra disso? Nossa, não tinha título pior na escola do que alguém chamar a gente de burro. E isso chega... Hoje é bullying, né? Antigamente não tinha bullying, não. Eu sou mesmo, você não é. Tinha os mais... Ah, então tem o mais, tem o menos. Não. A ciência hoje já fala de níveis de inteligência em vários departamentos. Então, existe inteligência emocional, com suas especificidades, existe inteligência racional, com as suas especificidades, existe inteligência relacional. O indivíduo é inteligente na relação. Outros são ótimos em várias matérias, mas não sabem conviver, são desagradáveis, são broncos, são sem educação. Então, isso eu estou falando de inteligência, não estou? Mas também existe uma inteligência chamada inteligência espiritual. Você pode ser PhD em todas, mas você ainda é um neófito de espiritualidade. Que reencarnação, que espírito, que história é essa? Aí você fica assim... Outro dia eu assisti uma cena, a filha falou assim, mas pai... O senhor, para mim, é o ícone de sabedoria. A vida toda me deu tantas lições. E o senhor não aceita a reencarnação? Eu falei assim, não, isso é papo de doido. E eu estou assim, olhando para os dois, não sei quem quer mais. Ela que quer convencer ou ele que não quer, nem... São realidades espirituais. Deu aí? Então, olha o que eu quero... Aonde que a gente quer chegar? O texto do Evangelho escolhido, foi até matéria de um estudo que nós fizemos no grupo Sheila, está até postado. Eu postei o áudio no site da FIAC, na Rede Amigo Espírita, no Facebook. E o áudio está com o título O Tabor e a Imortalidade. Então, nós trabalhamos o trecho em que Jesus, aquele movimento da transfiguração, quando Jesus sobe ao monte, leva com ele Pedro, Tiago e João, aparece para eles Moisés e Elias. Aí vem aquela lição da imortalidade, porque Jesus acaba mostrando para os discípulos que Elias, que aparece ali, era João Batista, que tinha desencarnado há pouco tempo, degolado. Aí eles entenderam que então Elias era João. Era. Tem nada de absurdo. Porque isso aí eu estou falando para vocês de lei natural. O ensinamento é mais ou menos esse. É muito parecido com o ensinamento de Jesus com Nicodemos no capítulo 3 de João. Vocês conhecem? Nicodemos, o príncipe judeu, que foi procurar Jesus de noite para perguntar para ele, não é? Como? Que história é essa? Que verdade? Que doutrina? Aí ele questiona e Jesus diz para ele, resumindo, né? É necessário nascer de novo, porque se não nascer de novo, não assimila. Não dá. Aí Nicodemos perguntou para ele, mas Senhor, eu velho, como posso nascer de novo? Voltar para dentro da barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus diz assim para ele, textualmente, você é doutor da lei. Se eu vos falo das coisas da terra e você não me compreende, quanto mais eu falar das coisas dos céus. Ele estava falando o quê? Reencarnação é da terra, é lei natural. Agora, conceber a reencarnação, aceitar a reencarnação, não é o suficiente. Não é o suficiente. Até eu tenho dito, pelas estatísticas que a gente tem acompanhado, que 3/4 da população da humanidade é reencarnacionista. Não se assustem. 3/4 acredita na reencarnação. Se 3/4, ou seja, a maior parte acredita na reencarnação, só o conhecimento não é suficiente, porque olha o nível de primitivismo ainda do nosso planeta. A reencarnação não é suficiente para que nós possamos trabalhar num outro nível
qualificando de uma outra maneira o nosso espírito. Então, nessa história, essa passagem que nós teríamos que ter meses para estudá-la, porque são 13 versículos. Mas nessa passagem, tem um instante que os discípulos estão num transe, como que meio adormecidos. Aí surge uma nuvem. Jesus resplandecendo luz, porque há uma expansão do corpo espiritual dele, tamanha a envergadura dele, tamanha a condição espiritual dele, que os discípulos quase ficaram cegos de tanta luz que dimanava dele. Aí surge uma nuvem, que na realidade, nuvem, descrição do copista há 2000 anos atrás. Imagine o efeito especial de luzes que surgiu no ambiente. E nesta psicosfera, uma voz diz assim, se referindo a Jesus. Um fenômeno de voz direta, nós já acompanhamos esse fenômeno, é maravilhoso. Reunião mediúnica, que os espíritos falam sem o concurso direto dos médiuns, através do que Allan Kardec classifica como uma garganta ectoplasmática. É formado por ectoplasma doados por médiuns, e os espíritos se comunicam como se fosse um alto-falante. Garganta é o termo só para adequar. É um equipamento espiritual de alta potência. E os espíritos dialogando com a gente. É uma coisa assim, extraordinária. Mas o que importa é que essa voz diz assim: este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, se eu for ficar no termo, eu posso me perder. Porque Deus, para nós ainda, ele é uma individualidade muito personalizada. Deus ainda é cheio de questões humanas, da forma que a gente concebe ele. Tanto que a gente acha que Deus é passional, que Deus privilegia, que basta uma prece que Deus muda todas as leis para favorecer para o Luiz ganhar na Mega Sena. Não é? Basta um jeitinho que, olha... A inteligência suprema do universo é imutável. As leis são soberanas e, portanto, são imutáveis. As leis são soberanamente justas. Porém, existe um fator chamado misericórdia, que é a atuação dos espíritos em favor da nossa evolução. Então, Jesus representa a misericórdia máxima. Só que ele não trabalha sozinho. Os espíritos que tutelam a evolução destes bilhões de seres trabalham em equipes extraordinariamente atuantes. E são espíritos de ponta. São espíritos que gerenciam metodologicamente os acontecimentos em nível individual, coletivo. Vocês acham que o El Niño que vai aquecer, não aqueceu ainda não, tá? Que vai aquecer, que vai abrasar o próximo verão? O El Niño está acontecendo simplesmente porque está tendo uma reação das águas aquecidas do Pacífico e por conta da dinâmica dos ventos, está espalhando essa onda de calor no hemisfério sul, que isso está acontecendo assim, ao léu. Agora, eu falei de um fenômeno físico. Eu me referi a isso ontem. Essa imigração coletiva, essa crise. Pessoas saindo de regiões complicadas, guerras, procurando, sonhando por ter uma vida mais digna, já caminhando para milhões de imigrantes. Isso está acontecendo simplesmente por causa de uma guerrazinha ali que... É triste falar, mas é uma guerra setorial ali de
uma minoria de radicais? Porque observe um número. Como tão poucos podem ocasionar um problema gravíssimo para bilhões? Isso está acontecendo de uma forma solta? Podem continuar, se quiserem, acreditar que é simplesmente obra do acaso. Mas a vida vai nos conferindo a condição de tirar conclusões muito simples e muito tranquilas, não tem nenhum medo de errar. Nós estamos caminhando para um processo muito importante. E quando o Senhor da vida, que não é Deus que falou ali, mas espíritos vinculados aos projetos de Jesus, e falando para nós, este é o filho, é o meu filho, é o meu amado filho, em quem me comprazo, para um espírito falar que se compraz em alguém que está aqui, esse alguém tem que estar numa sintonia muito diferenciada. Porque eles não vão ficar felizes com infantilidades. Concordam? Se são espíritos superiores, eles estão dizendo, nós nos comprazemos nele, porque ele é referencial. Escutai-o. Escute a voz da sua consciência, porque é por ela que o Cristo tem nos ajudado. Escute. Escute. Porque nós, quanto humanidade, estamos sendo encaminhados não agora para um dilúvio. Dilúvio, água. Porque é símbolo, tá? Não aconteceu dilúvio nenhum. As próprias profecias apresentam um momento histórico da humanidade que vamos caminhar para um outro batismo. O batismo do fogo. O batismo do aquecimento. Serão testemunhos ásperos, mas extremamente importantes, sem preocupação, para o crescimento das individualidades, para o estabelecimento da organização psíquica. Sejamos tranquilos, estejamos sintonizados com o que pode promover a nossa paz. Doutrina espírita, eu repito, é uma chave bendita. É um projeto filosófico que, bem utilizado, ele pode nos ajudar. Mas o que vai nos colocar numa condição de elevação será caminhar com aquele que deu a vida por nós. Sintonizar com as palavras insuperáveis, que sintetizou amorosamente, dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E preparando o lugar, voltarei para vós. E estarei convosco até o fim. Jesus retorna através da oportunidade. E nos convoca através da caridade. Por isso é que Kardec, poeticamente, elucidou que fora da caridade não há salvação. E a caridade primeira é de cuidar do que nos compete. Cuidar de uma vida mais qualificada em nível do espírito. Agora, você só vai conseguir isso se você aprender a abrir as mãos e se colocar na condição de servo, de amigo, de todos aqueles que caminham com você. Porque ninguém evolui sozinho. Eis a senha da evolução. Amar uns aos outros, como Ele, o Senhor Jesus, nos tem amado. Eu gostaria de, nesse momento, agradecer de alma e coração a todos que aqui se fizeram presentes. Gostaria de
abraçar espiritualmente, humildemente, a todos que nos acompanham à distância. Até a você que eu prometi um abraço. Receba-o. Receba-o na condição não personificada dos nomes que eu prometi citar. Mas receba o meu abraço na condição de um facilitador para que o abraço do Cristo seja sentido por você agora. Por todos que estão em seus lares. E sentindo-se abraçado pelo Cristo, a vibração eleva, a emoção desperta. Que possamos agradecer a Jesus, saindo para abraçar a todos, que talvez ainda não têm condições de ouvir a voz do pastor de uma forma direta, mas que podem serem soerguidos em nome de Jesus, através da sua palavra amiga. Portanto, que Maria Santíssima, a veleira do nosso coração, a mãe espiritual da humanidade, que Maria Santíssima possa envolver a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, a todos os adversários, a todos aqueles que comungam com a violência, com o desrespeito, com a indiferença. Que Maria Santíssima possa envolver a todos que estão nos hospitais, abandonados, desesperados. Que Maria Santíssima também possa cuidar dos encarcerados na carne, mas também os encarcerados que sofrem no vale do sofrimento, no mundo espiritual. Que Maria Santíssima favoreça para que a alegria possa campear na intimidade de cada coração. Muito obrigado. Que Jesus se faça presente. Que assim seja. Valeu. Um grande abraço a todos os ouvintes, teleouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita e os amigos da FIAC.